está ao vivo! Ô, glória! Bom dia, povo de Deus! Estamos ao vivo para mais um culto EBD da nossa igreja. Amém? Amém. Vamos Glória entrando, a Deus. vamos acessando e vamos convidando também outras pessoas para estarem com a gente nessa manhã de domingo. Amém. Uma manhã que Deus fez para nós estarmos juntos, né? Ainda que por aqui. Eu sei que ontem no nosso culto, né, dos jovens, na nossa live, nós tínhamos anunciado que era a nossa pastora que estava hoje por aqui. Tá tudo bem, tá, gente? Mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui hoje, mas a palavra vai ser entregue. A palavra do Senhor, ela se renova, não é isso? Então o Senhor usa, como ontem também a gente falou, usa quem quer. Então hoje nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para vocês, nesse culto EBD. Amém? Glória a Deus. Marcos, Jaqueline, Daniel, sejam muito bem-vindos. Gente, nós estamos aqui iniciando mais um culto EBD. Apenas lembrando, enquanto a turma vai entrando, a gente já vai dando os avisos, né? Dia domingo pela manhã, 10 horas da manhã, nós temos o culto EBD. Uai, desculpem. Domingo, 18 horas, nós temos o culto evangelístico. Quarta-feira, 19h30, culto da família. Primeira e terceira quinta-feira de cada mês, culto das mulheres. Segunda quinta-feira de cada mês, culto dos homens. Primeiro e terceiro sábado de cada mês, culto dos jovens. Amém? Glória a Deus. Gente, a turma já está entrando. Josias, muito bem-vindo. Irmã Miralda, muito bem-vinda. Apenas lembrando que nós continuamos firmes e fortes na questão da campanha das cestas básicas. Não parou, não é porque fisicamente a gente não está nos reunindo que nós não estamos tendo a campanha da cesta básica. Continua a campanha da cesta básica. Vocês podem não somente comprar e entregar lá na igreja, que está sempre tendo alguém disponível lá. A gente está assim, pede que entre em contato com Cláudia Gazineu, com Daniel Gazineu, procurem saber como faz essa entrega. Eles vão estar algum dia lá. Se eles não estiverem lá, eles vão estar se disponibilizando para estarem indo até essas pessoas estarem recolhendo a cesta. Não vai ser por isso que não vai ter como entregar a cesta. Além disso, está sendo disponibilizado também uma conta exclusiva para depósito de valores referente à cesta básica. Como é que funciona? Você que não tem condições, que não está podendo ir no mercado comprar a cesta básica, disponibiliza, faz o depósito na conta específica para esse fim, que uma pessoa responsável está comprando as cestas básicas. Então, assim, hoje o que está sendo possível ser feito, está sendo feito. Eu acho que está até mais fácil do que na época da igreja. Porque na época que a igreja física estava lá aberta, a gente não tinha essa disponibilidade realmente de estar fazendo esse depósito para a compra dessa cesta básica. Então realmente melhorou, né? Um outro assunto que a gente precisa tratar aqui é referente à campanha do agasalho. Gente, o Senhor tem direcionado a nossa pastora em algumas campanhas, não tenho a menor dúvida que realmente tem sido Deus direcionando ela. E aí a gente teve aquele o amor que alimenta, que está relacionado à campanha das cestas básicas, e o amor que aquece, que está relacionado aos agasalhos. Então, assim, roupa de cama, cobertor, roupa de frio, tudo aquilo que está relacionado a agasalho, a realmente esse momento que está realmente um pouquinho mais frio, que a gente sabe que tem muitas famílias que precisam. Da mesma forma, procura o casal, Cláudia e Daniel, que de alguma forma vai ser disponibilizado, que isso esteja sendo entregue para essas pessoas. Uma outra questão importante, a ceia, tá? A Santa Ceia, que ocorre sempre no segundo domingo de cada mês. A gente tem mantido e a gente vai manter mais uma vez esse mês a questão da gente não estar fazendo a nossa live específica da ceia. A gente está acompanhando a ceia da sede. Então, como é que acontece? Do segundo domingo de cada mês, à noite, de manhã a gente não está fazendo. A gente tem acompanhado a Santa Ceia via o YouTube da sede, no nosso grupo de avisos lá do WhatsApp. A gente está disponibilizando o link, certo? Normalmente, assim que ele disponibiliza, a gente disponibiliza lá e as pessoas estão acessando, estão assistindo. Assim que acaba lá,
né? Por volta de uns 10 minutos depois aproximadamente a gente inicia. Hoje está escalado na Laneto para estar fazendo esse culto após a ceia. Então assim, vamos nos programar para no horário da ceia lá da sede, que se eu não me engano é 18h30, não é isso? Lá o horário não é igual ao nosso, é 18h30. Eles disponibilizam lá 18h30 o link, 18h25 mais ou menos o link, a gente entra, assiste lá, ou seja, não tem hora para começar o nosso aqui. O horário de começar o nosso é quando acaba o de lá. Por que eu estou falando isso? Porque já teve situações de lá estender um pouquinho mais, de lá ser um pouco mais rápido, então a gente marca um horário aqui, nem sempre acontece. E a questão dos dízimos e oferta, também continuamos com os dízimos e oferta. As contas também continuam chegando. A ordem que está na Bíblia, realmente, da gente dizimar e ofertar, continua escrita lá na Bíblia. Então, vamos continuar ofertando, vamos continuar dizimando. Está sendo disponibilizado também uma conta específica para esse fim, que é diferente da conta da cesta básica. A gente tem disponibilizado também lá no grupo de avisos. Amém? Glória a Deus. Então, assim, tem também a campanha está sendo feita, que Deus direcionou, Ana Paula mais André, referente à casa de Dona Mora, né? Essa história a gente tem batido aqui, a gente não vai se estender muito. É uma senhora lá da região de Dias Dávila que realmente perdeu a sua casa e que Deus direcionou Ana Paula. Ana Paula entrou em contato com o nosso pastor e a igreja realmente abraçou essa questão, né? E a gente está junto com Ana Paula e André, e junto com a nossa igreja, trabalhando também nessa questão de ajudar a Dona Mora. Ela perdeu a casa dela e está sendo feita. Então também, se vocês tiverem interesse em ajudar nessa questão, procura Ana Paula e André. Amém? As pessoas que entraram depois aí, Juliane, Ineida, Josias, senti falta de sua família ontem, estava comentando com Clara, vocês sempre presentes, sentimos falta. Gente, a gente ontem estava comentando, Everton, meu querido, muito bem-vindo, a gente estava comentando ontem que se houve algo bom, né, nesse processo todo dessa pandemia, tem sido essa oportunidade que Deus está dando de, através dessa tecnologia maravilhosa, da gente estar podendo estar presente, né, ainda que não fisicamente. Yara, muito bem-vinda também, da gente poder estar presente cada vez mais em mais cultos. Então a gente tem pessoas que nunca tiveram oportunidade de irem para o culto dos jovens, por exemplo, e que estão participando. Ontem foi maravilhoso, onde a gente teve alguns problemas técnicos, mas mesmo assim Deus não deixou de falar. Então, assim, mulheres que estão participando do culto dos homens, homens que estão participando do culto das mulheres, vamos de uma vez por toda abrir a cabeça da gente, parar de dizer assim, eu não vou participar desse culto porque ele é denominado culto das mulheres. Gente, pelo amor de Deus, a palavra é uma. Verdade. A palavra é uma. A gente se baseia na Bíblia. A Bíblia, a gente quando está falando da Bíblia, a gente está sendo direcionado por Deus. Deus está usando quem está ali na frente, seja no culto dos homens, seja no das mulheres. Ah, eu não vou porque é culto das mulheres. A palavra é única. Quando Deus direciona a pastora, por exemplo, para estar pregando ali no culto das mulheres, Deus está direcionando ela para estar falando para vidas, para seres humanos. Amém. Não está falando especificamente para mulheres. Da mesma coisa, o pastor Arlindo está à frente ali do culto dos homens, quando ele abre a boca ali para falar, ele está falando para vidas. Ele está falando com um propósito de reino, com um propósito de salvação, com um propósito de Deus, com a visão de reino, com a visão espiritual. Ele não está ali falando especificamente para homens. Então vamos parar com isso. A gente tem notado realmente que ainda, infelizmente, está faltando a adesão de alguma pessoa nesse sentido, assim. Então, os nossos cultos são os cultos para Deus, que ocorrem em horários específicos, com denominações específicas, mas um culto para Deus, para falar de Deus, para ouvir de Deus, para glorificar o nome de Deus, seja que denominação seja. Então, seja EBD, falando de Deus, o culto é para Deus, seja evangelístico, família, dos homens, das mulheres, dos jovens, seja a denominação que for, é um culto para Deus, para adorar a Deus, para louvar o nome dele. Então, Amém. Vamos nos fazer presente em qualquer denominação de culto que tenhamos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos abrir num tema. Lembrando, gente, nós estamos direcionados pela nossa pastora, que foi direcionada por Deus, estudando durante esse mês de julho o livro de Deuteronômio. Tá? É como eu estava falando ontem na live dos jovens. Eu tenho me surpreendido positivamente, não no sentido de que eu não saiba das maravilhas de Deus, mas assim, cada vez que a gente estuda, né, a gente realmente descobre um pouco mais. Cada vez que Deus direciona, quando Deus direcionou a pastora para estar estudando nesse mês especificamente de julho sobre Deuteronômio, ele tem algo específico que ele quer falar ali.
Então não deixem de estarem estudando o livro de Deuteronômio. Ah, Jorge, eu estou sem tempo. Pare 1 hora durante esses dias desses nossos cultos, que vão estar sendo todos eles direcionados para o livro de Deuteronômio, e assistam o culto. Verdade. Ah, Jorge, naquele horário específico eu estava fazendo alguma coisa, eu não pude. Está sendo disponibilizado no Instagram, está sendo disponibilizado no YouTube. Assista depois, mas vamos ser obedientes à palavra de Deus, aquilo que Deus determinou através da vida da nossa pastora, e vamos esse mês nos concentrar. Ah, e o que é que no meu culto doméstico que eu tenho feito, vamos direcionar a palavra para Deuteronômio. Ah, eu tenho, junto ali com minha esposa, estudado, eu estava muito empolgado, eu estava estudando o livro X lá. Vamos dar uma pausa nesse livro X, maravilhoso, você está estudando, vamos para Deuteronômio. Ah, Jorge, eu vinha mantendo uma linha de pensamento que eu tinha sido direcionado, que eu estava lendo a Bíblia durante esse ano todo. E nesse momento eu estava, sei lá, em Salmos. Dá uma pausazinha em Salmos, o Senhor, não tenho eu tenho plena certeza que o Senhor vai entender que foi uma direção dele, e vamos lá em Deuteronômio. Jaqueline lembrou muito bem aí, o estudo do discipulado. Gente, nós temos discipulado na nossa igreja. É um ensinamento para aquela pessoa que é novo na fé, que está engateando, os primeiros passos do cristão. E está acontecendo sempre domingo às 15 horas, Amém. Através da plataforma do Google Meet. Então, assim, está sendo disponibilizado isso também. Procurem Jaqueline, procurem Marcos, são as pessoas responsáveis por esse ministério do discipulado. Eu tive a oportunidade de assistir a primeira aula, foi maravilhosa. Então, assim, independente de você já ter feito discipulado, a mesma coisa que eu falei dos outros cultos aqui agora. Ah, Jorge, mas eu já fiz, eu não preciso. Você precisa da palavra sempre. E fora que são sempre. Estudos direcionados, não são as aulas do discipulado, né? A gente está tendo estudos diversos. Então, assim, não é aula 1, aula 2, para quem já fez discipulado e que sabe que são 8 aulas, não são aquelas aulas. São estudos realmente diversificados, não são as aulas do discipulado de fato. E não existe essa pessoa que saiba o suficiente que não possa aprender mais. Verdade. Não existe essa pessoa que saiba o suficiente, seja sobre que tema for, que não possa aprender mais. Então, por mais que você já tenha feito o discipulado 10 vezes, que você entenda que você já tenha conhecimento, vai lá, que eu tenho certeza que Deus vai te direcionar a ouvir algo que você nunca tinha ouvido até então. Amém. Então, assim, vamos parar de uma vez por todas com isso. A gente já teve essa oportunidade também de disponibilizar, e eu já ouvi de pessoas, mas eu já sei. Então vamos sair um pouco dessa linha de pensamento, vamos abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos e aprender principalmente de Deus, nunca é demais. Vamos aí dando continuidade a esse estudo que está sendo feito sobre discipulado, ou sobre Deuteronômio. Vamos abrir em Deuteronômio 1 a partir do 22. Deuteronômio 1 a partir do 22. Shalom, Suelen, Paulinha, nossa pastora. Bom dia. Suelen teve uma participação maravilhosa ontem do nosso culto dos jovens. Nós estávamos falando aqui exatamente sobre isso, da gente abrir a nossa mente, entender que o culto é para Deus e que recebe uma denominação. Exatamente, Sônia. Amém. Como criança, exatamente isso. Então vamos abrir a nossa mente, vamos entender que nós cultuamos a Deus, aquele momento ali onde culta a Deus, onde a gente vai falar dele, sobre ele, aprender sobre ele. Então seja que denominação tenha sido. Então, ontem nós tivemos no culto do jovem uma participação maravilhosa. Eu tenho certeza que direcionado de Deus, por Deus, de Sueli. Sueli tirou dúvida, a gente conversou, a gente debateu, foi muito legal. Gostoso, né? Então, assim, não percam a oportunidade. Vamos lá, Deuteronômio 1, a partir do 22. Então, todos vós chegaste a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e a cidade a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Uma pausazinha, né? Como se tivesse alguma dúvida nesse sentido. É impressionante, né?
é direcionado os homens para irem lá à terra que Deus deu, e eles vão lá e eles voltam. Ah, é boa a terra que Deus deu, imagina, né? Vamos lá, que novidade eles estavam contando aqui. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, o nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: portanto, o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para que subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos do gigante. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temeis. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez conosco diante dos nossos olhos no Egito. Amém. Glória a Deus. Senhor, está aqui para uma porção da tua palavra, Senhor. Continue a falar conosco de uma forma sobrenatural, Senhor, só como o Senhor tem a capacidade de falar, Senhor. Nos direciona, Senhor, que tudo que seja dito, Pai, nessa manhã, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo espírito contrário a ti, tudo que venha tentar, Senhor, atrapalhar a realização de mais esse culto, Senhor, de mais esse trabalho. Pai, abençoa, perdão, de uma forma sobrenatural, Senhor, nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Maílde, cada bispo e bispa desse ministério, Senhor, cada pastor, cada pastora, em especial nossa pastora Jucimar, sua família, pastor Arlindo e sua família, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada presbítero, Senhor, cada evangelista, diácono, obreiro, Senhor, cada oficial, Pai, desse ministério, cada membro, Senhor, e cada pessoa que nos visita, Senhor, nessa manhã, Pai. Pai, fala conosco como o Senhor nunca falou, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apenas fazendo uma pequena introdução naquilo que a gente leu aí de Deuteronômio 1, do 22 ao 30. É impressionante essa passagem nos pequenos detalhes, né? O Senhor dá uma terra para o povo vai olhar a terra e volta dizendo: ah, a terra é boa, né? Como eu já comentei, como se houvesse alguma surpresa nisso, como se algo que Deus nos desse não fosse bom. E eles começam a questionar, a murmurar, e aí a gente também já falou muito de murmuração aqui por diversas pessoas que trouxeram a palavra aqui. Gente, se tem algo que nos afasta de Deus é a murmuração. Quando a gente começa a murmurar, qualquer som impede a gente ouvir Deus de estar falando com a gente. Então a murmuração é algo que realmente nos afasta de Deus. E pior que isso, não só eles não conseguem enxergar o lado bom daquilo que estava sendo passado para eles, como eles começam a engrandecer e chamar atenção para o lado ruim, ainda que esteja sendo dito aqui. Você não lembra? Gente, só para vocês lembrarem, contextualizando, esse povo, né, a gente sabe que muita gente já tinha morrido, mas eles acompanharam tudo isso, passaram 40 anos no deserto, não faltou nada para eles nesses 40 anos, né? E aí, assim, ainda é preciso que Moisés e as pessoas que estejam à frente falem com eles e digam assim: vocês não lembram o que o Senhor fez? 40 anos. Muita gente aqui que está assistindo, né, essa transmissão aqui, nem 40 anos tem, ou seja, é mais do que a vida de muita gente que tem aqui, onde o Senhor esteve ao lado deles sem deixar faltar nada. E eram feitos milagres o tempo todo. A forma como o Senhor tratou ele durante esses 40 anos no deserto foi de milagre o tempo todo. A fase é essa. Eles tinham acabado de passar por esse deserto de 40 anos, que você diz assim: ah, mas um deserto de 40 anos foi um deserto que só mostrou milagre. Foi um deserto que só mostrou quem Deus era. Não foi aquele deserto de sofrimento, foi aquele deserto realmente para mostrar quem Deus era. E após isso, eles estão já enxergando a terra prometida por Deus, e eles começam a murmurar ao ponto de dizer: bom era lá no Egito. Gente, é impressionante. Como eu disse, tem gente aqui que nem 40 anos ainda tem, né? Ou seja, é muito mais que a vida de muita gente que está aqui assistindo. E esse povo, que se não viveu esses 40 anos ali no deserto, sabe da história, porque isso é passado de geração ali para geração, ainda estava murmurando ao ponto de dizer que preferia voltar para aquilo. Então, assim, que realmente a gente consiga entender
Primeiro, que a gente não deve murmurar. Segundo, que a vontade de Deus é soberana. E terceiro, que Ele quer o melhor pra gente sempre. Amém. Tá? Então, se Ele está mandando entrar naquela terra, a gente vai de olho fechado, vá tranquilo. Primeiro, que nós temos certeza que Ele garante a vitória. E segundo, que se é aquela terra que Ele tem pra gente, é porque é o melhor. Amém? Glória a Deus. Agora quem vai pregar hoje não sou eu, é claro. Né? É somente uma introduçãozinha, né? Tô fazendo o papel dela, que normalmente quando ela me passa é assim. Entendeu? Então vamos lá. Amém, Glória pastor a Deus. Alinda. Glória a Deus. Pastor Alinda, evangelista Val, eu sei que tá os dois aí juntinhos. Então, glória a Deus, é isso mesmo, a gente tá quase lá. Amém, glória a Deus. Gente, o tema de hoje, né, nesse estudo de Deuteronômio que a gente está fazendo, o Senhor deu alguns temas para a pastora dentro desse livro. E o nosso tema de hoje é tempo de conserto, né? Tempo de conserto. E aí eu vou fazer um resumo rapidinho, né, Jorge? Só um pouquinho, vamos lembrar o seguinte, é muito importante a gente entender cada palavra do que a gente tá falando, do que a gente tá ouvindo. Conserto. Só se conserta o que tá quebrado. Exatamente, eu vou chegar lá. Só se conserta o que tá quebrado. Eu vou chegar lá. Sim, gente, aí eu vou fazer um resumo rapidinho para chegar exatamente aonde Jorge fez um resumo num livro de Deuteronômio. Porque quando eu comecei a pensar em tempo de conserto, né, nesse tempo que o Senhor disse, olha, vamos começar realmente a olhar para trás, analisar tudo que foi feito. Só que essa minha volta, né, ela não iniciou de fato lá no Egito, quando eles já estavam saindo, né? Que a gente sabe que os 40 anos foi aquele período que eles saíram do Egito, lá no Êxodo, né? E passaram esse tempo todo no deserto. A minha volta, ela foi muito além, porque eu gosto de analisar as pessoas, os povos, né, daquela época, pra gente começar a entender algumas atitudes que eles tomavam. E a gente sabe que o povo hebreu, eles estavam no Egito já há 400 anos. E se a gente parar para pensar, 400 anos não são 400 dias, não são 400 meses. É muito tempo. É muito tempo onde eles só ouviam a respeito de Jesus, a respeito de Deus, realmente falando, os seus pais falando de geração em geração. Ou seja, eles não tinham palavra, eles não tinham escrita. E a gente sabe, né, o quanto realmente a Bíblia, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, assim, eles não tinham essa luz que iluminasse o caminho deles. Isso dá uma música. Isso dá uma música. A palavra, eles não tinham essa palavra que realmente iluminasse esse caminho deles, né? Então, assim, quando eu paro para analisar esse povo que passou 400 anos ali, que de fato chegou a um ponto, né, que eles cresceram, a palavra de Deus diz que eles cresceram de maneira tal que o faraó pensou, não, a gente tem que fazer alguma coisa para contê-los, porque senão eles vão acabar virando um povo mais numeroso do que a gente e acabamos realmente guerreando contra nós para conquistar aquilo que é nosso, né? E aí começou, de fato, a colocar grandes cargas de trabalho e tudo, e eles começaram naquela opressão ao ponto de gritarem ao Senhor para libertá-los. Mas se a gente parar para pensar que foram muitos anos sem ter uma luz, sem ter uma palavra, sem ter um direcionamento, a gente consegue entender realmente como é que eles viviam, como é que estava a cabeça deles naquele tempo, né? Era cabeça de escravo mesmo. Só que aí o Senhor mandou Moisés como libertador. E Deus é tão lindo que para eles crerem, né, o Senhor se manifestou com milagres, com maravilhas, com prodígios através da vida de Moisés e de Arão, para que eles entendessem que de fato Deus estava ali com eles. E aí eles toparam seguir aquele caminho. É como a gente um dia na nossa vida, a gente vinha seguindo um caminho e quando a gente gritou, Senhor, a partir daqui eu não consigo mais, o Senhor disse, então vem porque existe Cristo que é o teu libertador. Aí a gente aceitou a Cristo e a gente decidiu seguir esse novo caminho. Amém? Só que aí eles chegam em Deuteronômio. Não é verdade? Eles passaram aquela parte do Êxodo, né? Aí veio a parte das leis, Levíticos, Números. E aí a gente chega em Deuteronômio, que é esse momento onde Moisés disse assim, ó, estamos chegando. E tem algumas coisas aqui que tem me chamado muita atenção e eu vou partilhar com vocês hoje. Estamos chegando. Só que deixa eu contar para vocês. Vamos parar. Vamos parar e vamos refletir.
a respeito desses 40 anos, como foi a nossa caminhada. Isso realmente é maravilhoso. Eu acho que essa parte foi a parte do livro que mais me chamou a atenção, de entender assim, vocês não vão entrar como vocês estão. Não tem como. Eu acho que a palavra-chave de Deuteronômio é isso, é mudança, é conselho. Vocês não vão entrar desse jeito. Aí para e vamos acertar. Exatamente. E aí foi aquele momento, imagina que maravilhoso, do Senhor, através da vida de Moisés, dizer assim, vamos parar que a gente vai acertar. Então, assim, eles chegaram ali e disseram, olha, vamos analisar. Vocês estavam lá no Egito, escravos, gerações e gerações, 400 anos, assim como Deus havia determinado, já tinha dito lá para Abraão, que realmente esse povo iria ser escravo ali. Vocês passaram 400 anos e Deus ouviu vocês e mandou a mim, no caso de Moisés, né, para libertar vocês, e a gente vem por esse caminho, mas vamos pensar, vamos agora parar para lembrar tudo que Deus tem feito e tudo que vocês têm feito. Diante de cada atitude de Deus, como é que vocês têm se portado? Será que realmente é como o Senhor quer que a gente se porte? Será que diante de tantas maravilhas, de tantos prodígios, de tanta coisa maravilhosa que Deus tem feito na sua vida... Tragam pro dia de hoje, gente. Né? Será que a quantidade de coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida, a forma como eu tenho me portado, acho que é assim, né? A forma correta, é a forma realmente que o Senhor agrada ao coração de Deus. Será que as minhas atitudes têm alegrado o coração de Deus? Então esse momento de Deuteronômio foi isso. E uma coisa que me chamou a atenção no início do livro de Deuteronômio foi que quando eles iam passando as terras, né, eles iam caminhando naquele percurso do Egito até chegar à terra prometida, Canaã, eles passavam por algumas terras. E o que eu achei fantástico foi quando o Senhor dizia assim para eles, quando você passar por lugar tal, por terra tal, passe direto, não contenda com eles, porque aí não é a terra que eu lhe dei. Essa terra, ela já é herança de outro povo. Ela já é herança de Esaú, do povo de Esaú. Ela já é herança, foi a terra que eu prometi para herança para Ló. Então, nesse percurso, o Senhor vai ensinando eles o que eles têm que conquistar, o que eles não devem mexer. Gente, e isso é maravilhoso demais, porque quando a gente para olhar a nossa vida, é desse mesmo jeito. Tem coisa que o Senhor diz assim, olha, isso aí não é para você. Continua o percurso, não contenda com isso aí, porque não é pra você e muitas vezes a gente quer, né? Ficar ali batendo de frente não vai adiantar, gente, porque aquilo que não é pra ser herança nossa, tá aqui muito claro, não vai ser. Aquilo que Deus escolheu pra cada um, aquilo que é pra Clara, tá reservado pra Clara. Não adianta Mariazinha, Pedro, desejar aquilo que é de Clara. Amém. Então aquilo que é de Marcela é de Marcela, aquilo que é de Gabriela é de Gabriela, aquilo que é de Cláudia é de Cláudia, aquilo que é seu é seu. Exatamente. E aí cabe aquela pergunta, Senhor, qual é a minha herança? Qual é a minha herança? Amém. Aí Glória a Deus. isso. Exatamente. Porque o Senhor vai mandar você ir avançando e dizendo, olhe, não é ainda. Continua que ainda não chegou. Continua. E muitas vezes a gente reclama da demora e a gente nem entende que a nossa herança, a nossa maravilha está um pouco mais à frente. Amém? Então, meus irmãos, se você hoje se identifica com essa pessoa que aceitou o caminho do Senhor, né, e que vem caminhando nesse período, nesses anos de caminhada com o Senhor, e que agora entendeu, é tempo de conserto, essa palavra é para você. Amém. Essa palavra é para mim, essa palavra é para Jorge, porque nós temos entendido que quando Deus levantou nossa pastora e disse é tempo de conserto, pronto, deixa eu me posicionar porque é tempo de conserto. Então, se você entendeu também que, olha, eu venho caminhando, mas agora é tempo de parar, é tempo de conserto, essa palavra é para você. Amém? E se você pensar agora e o Espírito Santo há de lembrar você, algum irmão que você diga essa palavra também é para o meu irmão, manda o convite aqui para ele e chama ele, porque agora de fato a gente vai entrar na palavra, de fato a gente vai andar num percurso de conserto. E eu tenho certeza que Deus tem muito para falar comigo, com vocês e com muito mais pessoas. Então não deixe de convidar, não deixe de pegar essa setinha, esse aviãozinho. Aqui a gente tem uma coisa maravilhosa, né?
e que é diferente da igreja é que durante a pregação a gente pode estar convidando as pessoas, né? A gente estava brincando esses dias que quando a gente voltar, a gente vai estar tão acostumado com a setinha que a gente vai lá para a porta da igreja, né? Chamar as pessoas, venham, começou a live, porque realmente a gente já está acostumado. Então é uma maravilha isso que Deus proporciona pra gente. Ó, ainda dá tempo de eu chamar meu irmão, ainda dá tempo de mais pessoas receber essa palavra, amém? Só pra gente quebrar um pouquinho assim, já que agora a Clara vai entrar na pregação propriamente dita, a gente tava conversando aqui, José tava fazendo um teatro, né, padrão marketing, de como vai ser a volta da igreja fisicamente, né? Por isso que eu tava rindo, Clara falando, que me remeteu essa história assim. A gente tá acostumado com muita coisa aqui, que eu só vou contar só uma que José falou. Porque senão não vai dar tempo. A gente tá tão acostumado a convidar a pessoa, e aí a gente divide a tela com a pessoa, que José tava dizendo o seguinte, que a gente vai chamar a pessoa, o pregador, né, o diácono normalmente que chama, né, o evangelista ali que chama, e aí vai chamar, venha... o pregador do dia, o pastor Arlindo, sobe que o pregador do dia é o pastor Arlindo. Aí o pastor Arlindo vai subir no púlpito e o evangelista, o diácono que lá na frente vai convidar ele, vai ficar parado junto do pastor Arlindo. Aí que as pessoas vão pensar, não, a gente tá dividindo tela, porque se eu cair, cai. Ou se eu sair, cai, né? Porque a gente tá tão acostumado a isso, a gente convida o pregador e não sai e fica junto. Aí José disse que a pessoa que tiver convidado vai ficar do lado, vai ficar assim, amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Pra gente realmente, a gente criou, né? A gente se acostumou e ontem foi falado, foi até a Sueli que falou, né? O novo, gostei muito da frase que ela usou, mas não me vem, né? É um novo tempo, né? Usando uma outra palavra, que é exatamente isso, da questão da tecnologia, né? Então a gente vai estar lá na igreja, vai sair na porta da igreja, convida outras pessoas, como não tem um aviãozinho, o pessoal vai sair ali, vai no açougue, vai não sei o que, vamos lá, convida seus amigos, como já começou, né? Então realmente, assim, é um novo tempo. É um novo tempo mesmo, gente, mas eu vou lhe dizer, Deus tem propósito em tudo, Convidem. Vamos aumentar esse número aí correndo. Deus tem propósito em tudo, porque Deus não é Deus sem propósito. Primeiro isso. E segundo, porque eu realmente creio que o novo tempo é onde muitas pessoas vão ser alcançadas através das redes sociais. Glória a Deus. Amém? Então convida aí, gente. Vamos aí vocês lembrem lá no púlpito, assim, o pastor Arlindo pregando, tá? E Miriam assim do lado. Gente, e é como o Jorge disse, conserto. A gente não conserta algo que já esteja reto. Algo que já esteja certinho. Que não esteja quebrado. Que não esteja quebrado. E realmente esse conserto é o tempo de alinhar. É como se você fizesse uma costura, né? Você que não entende muito de costura. E o negócio tivesse ficado assim torto. Aí você vai lá passar a costura para ficar certo. Então é o tempo de conserto, é o tempo de deixar as coisas certas, é o tempo de alinhar. Marcelo lembrou, o atual normal. É verdade. A palavra é só atual normal, é isso mesmo. Então assim, esse certo é exatamente isso, não é jeitinho, não é eu vou botar um remendo, não é remendo. A palavra de Deus diz lá em Mateus 9,17 que a gente não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Ou seja, não tem como chegar um tempo novo em odres velhos, porque não vai aguentar. Deus faz isso com a gente, povo de Deus, irmãos, é porque Ele nos ama. Amém. Porque Ele sabe que quando vier um novo, a unção nova, o tempo novo, a glória nova, se nós não formos odres novos, a gente rompe. A gente não consegue, a gente não aguenta. Então, assim, quando ele diz, é tempo de conserto, pega esse odre que tá velho, remendado, joga ele fora e compra um odre novo. E quem participou do culto dos jovens vai saber como é que vai comprar. Quem não souber, vai lá, volta lá no YouTube, pega o nosso culto, eu vou postar depois lá no grupo, para saber como é que compra as coisas de Jesus. Amém? Amém. Isaquinho, Beatriz, ó. Turma jovem chegando. E, gente, a partir do momento que a gente diz assim, Senhor, eu quero esse conserto. A gente entende que caminhou, decidimos participar desse conserto. A gente sabe que existe um caminho para seguir, um percurso para seguir. Amém? Só que a gente sabe que nesse momento é o momento onde a gente trava uma guerra. Amém? Para a glória de Deus, hoje a pastora entrou em contato comigo e ela me deu alguns pontos, ela me deu uma luz realmente para essa palavra que vou ministrar na vida de vocês hoje.
E eu entendi exatamente isso, que quando a gente aceita o conserto de Deus, a gente trava uma guerra. Porque tudo que a gente faz, né, para o reino de Deus, realmente o inimigo ele se levanta. Então, se a gente não tomar algumas atitudes, a gente não for firme em alguns momentos, realmente a gente não consegue. Amém? Então, o primeiro ponto, gente, é realmente você entender que se você aceita esse conserto, você tem que entender, o odre velho, ele já não cabe mais. Porque quando vier a unção nova, porque quando vier o tempo novo, se eu não tiver nova, se eu não tiver um entendimento novo, Romanos 12, né, gente? Se a minha mente não estiver transformada pelo poder de Deus, o odre ele vai romper, eu não vou aguentar. Amém? E segundo, é o seguinte, se você aceitou andar nesse caminho de conserto e você não conhece as armas, né, dessa batalha, você também não vai conseguir. E a arma da batalha que eu queria falar nesse momento é o jejum. É o jejum. Sabe por que o jejum? Porque o jejum, ele vai matar a sua carne. Não é porque você vai dizer assim, ó pai, eu aceitei o teu conserto, viu? Agora eu vou fazer o jejum para o Senhor fazer tal coisa na minha vida. Não é assim. A gente bate há muito tempo na mesma tecla que jejum ele não é barganha. Não tem mais nem graça. Jorge já pregou isso na igreja umas 500 vezes. E eu não vou nem entrar muito nesse assunto. O que eu vou entrar é o seguinte. Quando você começa a fazer o jejum, você está dizendo para a sua carne, olhe, você não tem espaço nesse novo tempo. Você não tem lugar para realmente agir, porque agora é tempo de o Espírito agir. Aí cada dia que você jejuma, que dói, né, gente? Quando de fato você faz aquele jejum que dói, aí você entende, olhe carne, vá para o seu lugar. E Espírito, é a sua vez de agir. Então, se a gente entrar nesse caminho e a gente não tiver a consciência que a gente precisa jejuar, que a gente precisa realmente estar na brecha, a gente não vai conseguir. Amém? Então coloquem aí na cabeça de vocês que tem que ter o jejum. Tem que ter jejum nessa batalha. Amém? Terceiro ponto. O primeiro ponto foi tirar o velho e começar a se revestir do novo, para quando o vinho novo chegar, você não romper. Amém? Segundo, entrou na guerra, jejum para matar a carne e deixar o Espírito agir. Amém? Amém. Terceiro, nesse primeiro eu só queria lembrar para vocês, que eu tinha anotado aqui, que Jesus, quando o Senhor entregou para ele um tempo novo, a primeira coisa que ele fez foi jejuar. E ele jejuou por 40 dias e depois disso ainda foi tentado pelo diabo, só então para conseguir ter a vitória dele. E ele foi tentado só pelo diabo, não foi só naquele momento, você pode ter certeza. Durante toda a caminhada dele, foi tempo de tentação, foi tempo de realmente se alinhar para conseguir chegar onde o Senhor tinha para ele. Amém? Amém. Terceiro ponto, não se rebelar. Rapidinho, antes de entrar nesse ponto, me veio a lembrança de uma questão aqui, Clara está falando a respeito do jejum. Observem, com base na própria Bíblia, que vou resumir de uma forma bem rapidinha assim. Tudo que vocês façam, não façam nada em prol de um benefício seu. Faça em prol de algo muito maior, algo com a visão de reino. Eu estou falando isso o seguinte, na própria Bíblia, todos os benefícios que vieram especificamente para uma pessoa, não veio de um posicionamento que essa pessoa teve em pedir aquilo, veio de uma posição muito maior que ela teve de reino. Daniel, por exemplo, quando estava na cova dos leões, ele não foi pedir de joelho a Deus que libertasse ele dos leões. O posicionamento dele, no contexto geral, o posicionamento dele, quem ele era, as atitudes que ele teve durante a vida dele, que levaram ele a ser liberto naquele momento. Verdade. Então, assim, Deus está lhe vendo, Deus é contigo, Ele vai fazer, Ele vai suprir a sua necessidade com base numa linha de comportamento que você tem durante a sua vida. Quando você passa por um momento de aflição, não que você não deva clamar, você deve clamar sim, existem diversos clamores na Bíblia. Mas assim, eu vou fazer um jejum porque eu preciso conquistar isso. Não é assim. Eu preciso fazer um jejum que eu preciso alcançar esse objetivo específico. Gente, é muito maior que isso. Isso daí você está fazendo uma troca. Senhor, eu estou lhe dando jejum, o Senhor vai me dar isso. Não é troca. Exatamente. Não é troca. Ele vai lhe dar porque Ele é Pai, porque Ele entende que você realmente é merecedor daquilo ou não. Mas o jejum não tem esse objetivo. Amém?
O outro ponto, gente, é não se rebelar. A gente vê na história toda, e mais uma vez aqui em Deuteronômio, ele lembra essa rebelião, essa rebeldia das pessoas em relação a Deus. E leia aí Deuteronômio 1:26. A gente, nesse momento, é exatamente Moisés lembrando, vocês lembram que tudo com vocês é rebeldia. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Amém. Então esse momento é o momento onde o Senhor já tinha determinado aquela terra para eles, ou seja, eles passaram por um monte e Deus disse, não é essa, não é essa, não é essa. Quando chegou na frente deles, eles disseram, vamos mandar espias. E aí eu paro um ponto, só para dizer uma coisa para vocês, que nesses estudos eu descobri, é que os 12 espias, né, que foram, a tribo de Levi, ela não estava contada ali. Então a tribo de Levi, ela não deixou de entrar na Terra Prometida integralmente, né? E quando eu soube disso, eu fiquei, uau, eu não conhecia isso. Eu já tinha lido Números, mas eu não me atentei. E se vocês voltarem lá em Números, vocês vão ver que foi cada um de uma tribo, menos a tribo de Levi e Josué. Que Josué também que foi realmente os dois que Deus disse, não, esses dois que viram realmente aquilo que eu tinha para vocês... esses dois eles vão entrar, que foi Caleb e Josué. Josué, ele era da tribo de Efraim, se eu não me engano. Mas a tribo de Levi, ela não foi, porque a tribo de Levi, ela não tinha herança certa, né? Então, assim, por um lado, eles foram poupados, né, de não entrar na terra. Amém? É só realmente uma curiosidade que eu aprendi e queria passar para vocês. Então, nesse momento que Deus disse, agora é a terra de vocês. Aí eles falaram, será que é mesmo? Né? Quantas vezes a gente não diz, pai, será que é mesmo? Será que já chegou o meu momento? E quando a gente vê a dificuldade, então, aí é que a gente esquiva mais ainda, né? Eu digo isso por mim, gente. Por diversas vezes o Senhor me entrega as coisas na mão e eu digo, ai, Deus, é verdade, é mesmo, é pra mim esse negócio aí. E fico ali. Quando é fácil ou é bom, a gente recebe, amém, glória a Deus. Glória a Deus, se anima. Quando é difícil, será que é de Deus mesmo? Eu choro, não vou mentir pra vocês, não. Inclusive, toda vez eu lembro de Jesus lá no Getsemane, né? Pai, chorando ali e dizendo pros discípulos, ore aí, porque o Espírito já é salvo, mas a minha carne tá fraca e eu não sei se eu vou conseguir. Eles iam de novo por discípulo e dizer, então às vezes eu me sinto ali como Jesus no Getsemane, dizer, Deus, se puder, passe de mim esse cálice, não é verdade? Então, é do ser humano. Mas quando a gente chega na Terra Prometida, a gente pode até questionar com Deus, mas a gente não deve realmente ser rebelde em dizer, não vou, não quero, porque isso é rebeldia. E é como a palavra de Deus diz em outros lugares, a rebeldia é como um espírito de feitiçaria. E ela abre uma porta realmente para a morte. E que de fato aí abriu a porta para a morte, verdadeiramente. Porque ele falou, vocês foram rebeldes, então agora vocês não vão entrar. A descendência de vocês até vão entrar, mas vocês não entram. Só porque vocês foram rebeldes. Mas não é porque Deus estava querendo ser duro. É porque o mundo espiritual, ele é um mundo legal. Eu sempre digo isso. E realmente a rebeldia, ele abre uma porta de morte. E que muitas vezes é uma morte espiritual, mas muitas vezes é uma morte de fato. Como aconteceu na época deles. Amém? Amém. Vamos para o próximo ponto, que Jorge já falou um pouquinho, mas a gente vai ler e dar mais uma pincelada, que é murmuração. É outra coisa que nesse caminho a gente não pode fazer. Gente, para quem entrou aí depois, amém? A gente está falando sobre tempo de conserto. A primeira coisa que a gente entendeu quando a gente está começando, a gente aceitou esse conserto de Deus, é que o Senhor não coloca vinho novo em odres velhos. Então a gente tem que tirar esse velho, querer jogar fora esse odre velho e querer realmente construir um odre novo, amém? E aí, primeiro passo, através de jejum para matar a carne e deixar o espírito forte. O segundo ponto, o terceiro ponto, não se rebelar, que era onde a gente estava falando agora. E agora a gente vai para o quarto ponto, que é não murmurar. Leia aí 1:27. E murmurastes nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Amém. Então, gente, quando a gente começa a murmurar, a gente dá vazão à nossa carne. É por isso que precisa do jejum.
Porque quando você tá ali jejuando e querendo matar a sua carne, a murmuração nem chega perto do seu ouvido. Porque a murmuração não é nada mais do diabo querendo incutir na sua mente aquilo contrário do que Deus já tá fazendo pra você. Então eles começavam ali, ó, murmurando. Tá vendo, Senhor Deus? Tu nos tirou de lá, foi pra nos matar. A gente tava lá bem e tal e tal. E eles Gente, o caminho todo deles do deserto foi murmuração. Nesse momento de Deuteronômio, é exatamente Moisés lembrando como foi que eles estavam agindo diante das atitudes de Deus. Ou seja, Deus abria a porta e eles se rebelavam. Deus abria a porta, eles murmuravam. Tudo que Deus fazia para esse povo era motivo de eles falarem alguma coisa contra. E Deus ali, vou mostrar para vocês, vou cumprir, não por vocês, mas pela aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amém? Amém. Próximo ponto. Não se apoiar nos irmãos. Lá em Deuteronômio 1:28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o vosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Amém. Eu acho que é nessa parte que ele fala que os irmãos falaram para eles. É porque eu acho que sua versão é diferente da minha. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Para onde subiremos, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. O que a gente ouviu. Exatamente, ou seja, aquilo que eles ouviram deu tanto pavor. Aqueles 10 que trouxeram a má notícia, trouxe tanto pavor ao coração dos outros que eles se deixaram envolver. Então, assim, quando a gente tem um comando do céu, quando a gente tem um comando de um sacerdote, que no caso da nossa pastora, nossa sacerdotisa, quando nós temos um comando de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, a gente não tem que ouvir irmão que vem com má notícia. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se a nossa pastora, se você crê que ela é a sua pastora e que Deus direciona ela, a partir do momento que ela diz assim, é por aqui que nós vamos. Se chegar algum irmão e disser, gente, eu acho que ela tá errada, que o caminho é por aqui, eu vou lhe dizer, corra. E com muito medo e com muito distanciamento. E ore por esse irmão para que ele também enxergue aquilo que você já enxergou. Porque, gente, se existe alguém ali, eu não tô dizendo que Deus não fala com a gente não, gente. Eu sei que Deus fala. Mas quando Deus ele une propósitos, e inclusive nós falamos um pouquinho isso ontem no culto, os propósitos acabam sendo os mesmos. Quando Deus fala alguma coisa com a pastora, ele vai confirmar no seu coração. Então não existe isso. Gente, quando Deus falou com a pastora essa palavra, que eu comecei a comer Deuteronômio, eu disse, gente, uau, olha o que Deus está preparando, olha o que Deus está fazendo. Então não ache que Deus vai entregar algo para nossa pastora, que ela foi a pessoa escolhida para estar ali agora, e vai chegar uma pessoa e dizer, eu acho que ela está errada, o caminho é diferente. Gente, não tem, Deus não age dessa forma. Então parem de ouvir as muitas vozes e se concentrem na voz de Deus, na voz que o Senhor está direcionando a gente, amém? Bora correr que o tempo é curto. 6º ponto, reconhecer que Deus é Pai. Deuteronômio 1:29 e 30. 1:29 e 30. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temeis. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez conosco, diante de nossos olhos no Egito. Olha que maravilha, gente. Não vos espanteis. O Senhor falou muito isso para esse povo. Porque o Senhor vosso Deus, o vosso Pai, é aquele que vai diante de vós. Então, se você nesse percurso você não reconhecer que você tem um Pai, que você tem um Deus que peleja por você, e agora eu poderia até entrar numa coisa linda e maravilhosa que o Senhor me entregou há uns dias atrás, e se eu tiver tempo no finalzinho eu vou dizer esse testemunho para vocês. Se a gente não tivesse reconhecimento que Deus é o nosso Pai e que o caminho que Ele nos direcionou, Ele já abriu e é Ele que peleja por nós, não adianta. Ele é o nosso Pai, Ele é quem peleja por nós, Amém. Ele é que já abriu o caminho, Ele é que vai à nossa frente, então não tenho que temer, não tenho que se rebelar, não tenho que murmurar, gente, seguir, e acabou.
É simples, amém? Próximo ponto, não deixar de crer, amém? Que é também não sermos ingratos. Nós não podemos chegar ao ponto de não crer, ao ponto de sermos ingratos a tudo aquilo que o Senhor está fazendo. É como eu estou dizendo, né? Se a gente vê, amém, minha pastora, é isso mesmo. Se a gente vê e analisar todo esse percurso, Moisés está dizendo aqui, olha, analisem para cada atitude de Deus, a atitude que vocês tomaram. Amém. Olha a atitude de Deus e olha a sua atitude. Aí, agora ele vai chegar no ponto. Vocês foram ingratos. Nesse caminho, não podemos ser ingratos. Nós temos que continuar crendo, amém? Deuteronômio 32 e 33. Eu vou ler do 31, porque eu acho que contextualiza melhor. 7 minutos. Deuteronômio 1, do 31 ao 33, só para a gente contextualizar melhor. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele nos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegaste a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para nos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Olha que lindo, gente. Como é que a gente não crê num Deus desse que está o tempo todo? Quando ele lhe direciona o caminho, ele tá ali, ó, de dia ele tá dando o sustento, de noite o sustento, o tempo todo ali com você, de dia e de noite. É como a gente já vê também no Novo Testamento, o Senhor estará convosco até a consumação dos tempos. Isso ele já vem há muito tempo. Então quando o Senhor, ele lhe direciona nesse caminho de conserto, ele já lhe deu o caminho, ele que peleja, então basta você crer. Ele já preparou a nuvem para estar de dia lhe protegendo, o fogo de noite para estar lhe aquecendo. Então não ande nesse caminho de murmuração, não ande nesse caminho de desespero, porque você tem um Deus que peleja por você, amém? E por último, não esqueça que a mão do Senhor que fez você alcançar, amém? Esse momento é um momento também muito lindo, porque é como se Moisés estivesse ali, olha, gente. Gente, eu fico assim, né? Eu viajo lá na cabeça de Moisés naquele tempo e imagino com a minha cabeça hoje como é que ele estaria falando com as pessoas. Vocês já viram que as atitudes que vocês tiveram até aqui não foi muitas atitudes que Deus queria que vocês tivessem, né? Deus estava ali com vocês o tempo todo, direcionando, mostrando, abençoando. O que vocês fizeram o quê? Murmuraram, desobedeceram, se rebelaram, não creram. Mas preste atenção. Deus é um Deus fiel. Ele não vai deixar de lhe abençoar. Ele não vai deixar de lhe entregar a promessa. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é por você. Existe uma promessa já feita anteriormente. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, vai se cumprir. Então, independente das nossas atitudes, apesar de que se nós andarmos nas atitudes corretas, que é o que o Senhor quer, a gente não vai passar 40 anos no deserto. A gente vai alcançar rápido, a gente vai alcançar logo. E muito mais o Senhor há de nos entregar. Amém? Certo. Deuteronômio 9:4. Mas você não falou o que é. Eu falei, não esquecer que a mão do Senhor que nos fez alcançar. Deuteronômio 9:4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor lança fora diante de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa bastante interessante. Hoje, quem está pregando é Clara. Eu fiquei mais com essa parte da abertura e tal. Eu não sabia o que ela ia falar. Não sabia a direção que Deus tinha dado para ela. E aí eu falei para ela qual é o tema. E aí ela me passou o tema e aí a gente foi para a passagem. Com base naquela introdução que eu fiz, quem estava lá no início vai achar que teve uma combinação da introdução que eu vi. Gente, eu fiz a introdução com base no tema e com base em Deuteronômio. Mas tem um Espírito Santo, né? E aí eu tô impressionado aqui que até as passagens
né, 80% talvez das passagens, tenha batido com aquilo que Deus me deu lá no início. E eu não sabia do que ela ia falar. Eu só perguntei para ela qual o tema. É impressionante realmente o que Deus faz. Glória a Deus. Então, gente, em momento nenhum. Outra passagem que eu gosto muito também que fala disso, e eu não vou pedir para Jorge ler por causa do tempo, é Deuteronômio 8, a partir do 10. Amém? Então, anotem para vocês lerem. Deuteronômio 8, a partir do 10, foi uma palavra que o Senhor deu a mim, há muitos anos atrás. Então, assim, quando o Senhor, ele mostrar para vocês o cumprimento de todas as coisas, vocês não achem que foi por causa da nossa justiça, por causa da nossa bondade, foi por causa da misericórdia de Deus, foi por causa do amor de Deus, foi por causa da graça. É como eu estava lendo ontem com as meninas a questão dos dons. O que Deus faz por nós é por graça, Ele achou graça, ou seja, é favor imerecido, nós não merecíamos, mas pela bondade, pelo amor infinito de Deus, Ele entrega a nós. Então, gente, alinhamento, tempo de conserto, nós temos que andar nesse caminho. Tira o odre velho, começa a revestir do odre novo. Para caminhar esse caminho de conserto, tem que ter jejum, não pode ter murmuração, não pode ter rebeldia, não pode estar se baseando no que os irmãos falam, tem que seguir a voz da profetisa da nossa igreja, que vai bater com aquilo que Deus tem lhe alinhado. Eu tenho certeza que vai bater, porque Deus é lindo, é um só. Amém? A gente tem que lembrar que não é por nossa força, não é por nada que nós possamos fazer. E a gente tem que lembrar que a gente tem um pai. Um pai. Não esqueça disso. Uma vez, depois eu vou contar esse testemunho pra vocês, vou marcar no culto dos jovens, que é um testemunho muito lindo. Mas uma vez o Senhor estava dizendo, filha, quando a gente lembra que a gente é filho de Deus, quando a gente se reveste dessa identidade, dessa paternidade, você começa a perceber e saber que aonde você vai em nome de Deus. E aquele anel de selar, não tem? Você recebe cartas da mão de Deus, tudo seladinha, ó. Aí você chega e diz, ó, é em nome de Deus, ó, é em nome de Deus. E quando a gente se reveste dessa identidade, dessa paternidade, a gente começa a entender, eu tenho um exército a meu favor. Amém. Gente, que maravilha! Muitas vezes a gente quer lutar com as nossas forças, e quando a gente tem a identidade de filho, a gente lembra que a gente tem um exército a nosso favor, ou seja, não é vós que pelejam, é o Senhor que peleja por vós. Então se revistam dessa identidade de filho. Lembre, eu tenho um pai, ele é que peleja, existe um exército a meu favor, que vai à minha frente, eu tenho cartas seladas, porque como filho eu sou representante do reino. Amém? Amém. Não esqueçam disso. Hoje, gente, temos a nossa ceia, como o Jorge já falou, amém? Pela sede, transmitido pela sede, e logo após, nós vamos liberar o link lá no grupo dos avisos. Nala Neto vai estar com a gente também trazendo uma palavra linda, baseada em Deuteronômio, amém? Um beijo no coração de vocês. Quer falar alguma coisa? não. Nem dá tempo. Nem dá tempo, gente. Assim, só agradecer a presença de cada um de vocês. Continue firme. Não tá fácil. É muito tempo já que a gente tá longe realmente da igreja física, sem esse contato físico entre as pessoas. Eu sei que não é fácil, mas assim, a gente tá fazendo o possível e o impossível para realmente estar disponibilizando os cultos aqui para vocês. Não deixem de assistir, não deixem de participar. Como eu falei no início, as denominações que são dadas ao culto EVZ, culto evangelístico, culto da família, são denominações, mas o culto é para Deus. Amém. Então não deixem de participar. Não é porque é o culto dos jovens que eu não vou, não é porque é o culto da mulher que eu sou homem, é o culto do homem que é mulher. Gente, participem, é um culto para Deus. Glória a Deus, é um culto para Deus, isso é para Ele. A direção, a gente está falando dele, para Ele, é uma oportunidade da gente estar aprendendo, seja em que culto for. Amém? Então não vamos deixar de participar de nenhum. Eu estava glorificando ontem pela vida da irmã Miralda, pela vida de Marcele, que são pessoas que entenderam isso, que nesse momento de pandemia estão cada vez mais presentes, participando de tudo e felizes por estarem tendo a oportunidade. Eu lembro no primeiro culto do jovem lá atrás, que a irmã Miralda teve a oportunidade, ela comemorou lá no grupo de aviso, vou participar pela primeira vez e tal. Então, gente, não deixem de participar. E quando isso tudo acabar, que está mais perto do que longe, não deixem de estar participando do culto presencial também. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. É que o Senhor continue abençoando. À noite, 18h30, começa o culto da Santa Ceia pela sede. A gente vai disponibilizar lá na sede,
Lá na série, a gente vai disponibilizar o link lá no aviso. Assim que acabar lá, a gente corre, a gente vai estar disponibilizando no Instagram com Nala Neto. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês e até mais tarde. E lembrando, 15 horas discipulado no Google Meet. 15 horas discipulado no Google Meet. Não deixem de estarem participando, de estarem aprendendo, que é uma oportunidade, como eu falei. Não existe ninguém que já saiba tudo sobre um determinado tema que não possa saber mais. Amamos vocês!